Meu amado irmão, meu querido amigo, minha amada irmã e querida amiga, tudo bem com vocês? Que a graça, a paz e o amor do nosso Deus nos envolva a todos nós e que sejamos ricamente abençoados, cuidados e protegidos pelo Espírito Santo. Deus é contigo. Amados e amadas, estou muito feliz por todos aqueles que estão acompanhando essa série Jesus Radical. Nós entramos na fase final dessa série. Nós vamos gravar os 4 últimos episódios da nossa série. E eu quero que você atente para essas mensagens, sem negligenciar as mensagens anteriores. Porque, na verdade, o Jesus radical que nós apresentamos aqui é, acima de tudo, um Jesus amoroso. É um Jesus compassivo. É um Jesus perdoador. O Jesus radical que nós apresentamos aqui é, acima de tudo, um Jesus disposto a fazer qualquer sacrifício para aperfeiçoar, para alcançar, para purificar a mim e a você, para sermos representantes dele aqui na terra e, acima de tudo, amigos, acima de tudo, irmãos dele, para vivermos com ele, para sofrermos com ele e sermos glorificados com ele na sua vida. Se você ler, se a gente analisar perfeitamente as mensagens de Jesus Cristo, a palavra de Deus, a gente vai perceber um Deus apaixonado por nós, um Deus que tem ciúme da gente, um Deus que zela por cada um de nós, que cuida de cada um de nós. Eu quero trabalhar muito esses aspectos na minha primeira semana de oração de 2022, que começa dia 1º, tá bom? Salmo 20 será a base da nossa reflexão para a nossa semana de oração, que começa dia 1º de janeiro de 2023. Você não pode perder. Serão 8 temas maravilhosos, extraídos do Salmo 20, e eu estou chamando o título dessa semana de oração, As Bênçãos do Nosso Deus a Nós. Eu chamo as 7 bênçãos, né? Mas serão 8 temas. As 7 bênçãos do Salmo 20, reservadas por Deus para cada um de nós. Ou 7 promessas, como você queira. Tá certo? 7 bênçãos. Eu digo que tem 7 bênçãos especiais destinadas a nós por Deus no Salmo 20. Comece a ler o Salmo 20, quem sabe você já começa a perceber aí as bênçãos que Deus tem reservado para você neste Salmo. E nós vamos analisar o Salmo 20, serão 8 mensagens que eu deixarei para nós na primeira semana de janeiro de 2023. Então nós encontramos na Bíblia esse Deus amoroso, interessado em nós, como diz o Salmo 14, que ele do céu olha para a gente. Do Salmo 8 diz que ele visita a gente. No Salmo 33, 32, se eu não estou enganado, diz que ele esquadrinha o nosso coração. Ele vê a gente, ele cuida da gente até quando a gente está dormindo, diz o Salmo 128. Olha que Deus maravilhoso. Então o Jesus radical que a Bíblia apresenta é um Jesus interessado na nossa felicidade, no nosso bem-estar, não apenas nesse mundo. Ele deseja que você seja completo, que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para representá-lo aqui e viver com ele depois. O problema do jovem rico é que ele não pensou no depois. E aliás o Demas também, não é? O apóstolo Demas também não pensou no depois. Cuidado, porque essa teologia, essa filosofia
do agora, do imediatismo, ela tem sido muito divulgada, ela tem sido muito propagada como coisa boa, como fonte de alegria e sucesso. Então, cuidado. Deus abençoe você. Obrigado pela inscrição no canal, você que está chegando agora. Obrigado pela inscrição. Obrigado pelo joinha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Tem vídeo que tem menos visualizações, tem vídeo que tem mais visualizações. Eu quero que você critique a mensagem. Mande seu comentário positivo, dizendo o que você achou, o que você acha que pode melhorar. É assim que o nosso canal vai crescer. Eu queria fechar 2022 com 200 inscritos, né? Mas isso é uma obra que o Espírito Santo tem que fazer, não eu. Ele que convencer você a se inscrever no canal, a participar do canal com comentários, com likes, com compartilhamento. Isso é obra do Espírito Santo. Eu tenho orado para que o Espírito Santo continue dirigindo esse canal. Como eu digo sempre, esse é um canal dirigido pelo Espírito Santo para quem quer ser cheio do Espírito Santo, para quem quer se consagrar e se preparar para o céu. Deus abençoe você. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti queremos viver para sempre. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu primeiro. O Senhor nos amou primeiro e enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para nos alcançar e nos conquistar e nos purificar, para sermos perfeitos e representar o Senhor neste mundo e sermos Tuas testemunhas, testemunhas de pessoas que têm o caráter, que têm a personalidade de Jesus Cristo. Cuide da gente e transforme a vida da gente. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso entrar e o nosso sair. O Senhor conhece os desejos mais íntimos do nosso coração. O Senhor nos conhece por dentro. E o Senhor sabe também todas as nossas inquietações, nossos medos, nossas frustrações, nossos conflitos, nossos pecados acariciados. O Senhor nos conhece perfeitamente. Então, Senhor, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer, manifesta a Tua glória a todos nós e faz um milagre em cada um de nós, curando-nos por dentro também, para que sejamos uma nova criatura e que nada nos prenda a este mundo, que nada nos prenda ao aqui e o agora, que nós sejamos realmente levados e elevados à estatura perfeita de homens e mulheres em Jesus Cristo, para que possamos edificar-nos neste mundo e sermos Tuas testemunhas de fato e de verdade, e que possamos mostrar para o mundo que temos o caráter, que temos a personalidade de Jesus Cristo, que temos a mente de Jesus Cristo. Fica conosco, Pai, nesta hora. Cure as nossas doenças, sare as nossas enfermidades. Não nos deixe faltar o pão de cada dia, Senhor. Dá-nos a alegria da Tua salvação e não retire de nós o Espírito Santo. Cure a gente, Pai. Nós oramos a Ti, meu Deus, por um milagre completo em nossa vida. Transforma-nos, Pai. Ajude aqueles que estão com dificuldade também. Abençoe os casais que assistem essa mensagem. Abençoe os lares que assistem essa mensagem. Derrama uma bênção especial sobre todos aqueles que assistirem essa mensagem, Senhor. Derrama uma bênção especial na sua vida e na sua casa. Nós oramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, eu convido você a abrir a Bíblia em João capítulo 3. Nós vamos analisar uma frase de Jesus Cristo. E essa frase foi dita a Nicodemos. E ela se repete 2 vezes, não é? No versículo 3 está escrito, leia comigo. A isto respondeu Jesus Cristo: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Versículo 5, ele repete a mesma frase, agora com um acréscimo. Versículo 5, Jesus Cristo respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Amados, você pode imaginar que essa frase não é uma frase radical de Jesus Cristo. Mas vamos pegar o contexto da frase para que você não só compreenda a mensagem, mas para que você se encaixe dentro da mensagem e possa levar você a fazer uma escolha diferente do jovem rico e diferente até da de Nicodemos. Nós temos aqui um encontro de Jesus Cristo com um fariseu. Os fariseus eram uma classe de judeus e eles se denominavam classe especial. Eles se denominavam uma classe especial. Era como se fosse a elite da sociedade judaica. Eles tinham uma única preocupação, era se aperfeiçoarem como fariseus. Aliás, a seita dos fariseus, como Paulo disse, a seita dos fariseus era uma seita muito radical. E a expressão radical aqui não entenda como um modo negativo. Já expliquei isso na primeira mensagem dessa série, né? A palavra radical vem de raiz, vem de origem, vem de princípios. Então, os fariseus eram uma seita radical, ou seja, eles eram radicalizados aos princípios. Para eles, era 10 ou 10. Não existia meio termo para o fariseu. Aliás, para se tornar um fariseu, eles tinham que observar mais de 600 mandamentos. Então, eles tinham princípios radicais, fixos, e não negociavam princípios. Os fariseus eram uma classe de pessoas realmente preocupadas com as leis. E a obediência era uma questão sine qua non, ou sem a qual não. Não se negocia a obediência. Essa era a questão dos fariseus. Você tem que obedecer, pronto, e ponto final. E se você quiser ser perfeito, se você quiser alcançar sucesso na sua vida, então você tem que ir pelo caminho da obediência. Mas como eu digo na minha série sempre, obediência ela precisa ser fruto. Ela precisa ser resultado de uma vida transformada pela graça, pela misericórdia do nosso Deus. Ninguém é salvo pela obediência. Agora, os salvos mostram a sua salvação através da obediência. Percebe a diferença, não é? Então, os fariseus eram essa classe de pessoas muito preocupadas com esse aperfeiçoamento da religiosidade e da sua religião. E esse fariseu vai ter com Jesus Cristo. Nicodemos procura Jesus Cristo na calada da noite. Versículo 1 diz que madrugada, à noite, nas trevas, Nicodemos procura Jesus Cristo. A primeira questão que a gente tem que entender aqui é que essa não é uma hora para um líder religioso procurar outro líder religioso. Mas Nicodemos procura Jesus Cristo também não com sede de aprender coisas novas. A intenção de Nicodemos ao procurar Jesus Cristo era consertar, modificar o ministério de Jesus Cristo. Nicodemos, ele chega perto de Jesus Cristo e nem sequer reconhece que Jesus Cristo é um ser divino. Ele apenas trata Jesus Cristo como um grande mestre. Mas um mestre que precisava de conselhos, que precisava de orientação, que precisava de direcionamento. Observe
Como pode Jesus Cristo ser um bom mestre se ele escolheu 12 discípulos sem nenhum status quo, sem nenhum privilégio social? Pescadores, galileus. E segundo a própria visão de um dos discípulos de Jesus Cristo, Filipe, né, ele diz: pode vir alguma coisa boa da Galileia? Agora, como Jesus Cristo escolhe homens iletrados, ignorantes, homens excluídos da elite social, que não frequentou as boas escolas e universidades da Judeia? Então Jesus Cristo precisa de orientação. Então Nicodemos procura Jesus Cristo na intenção de se tornar, pelo seu conselho, pela sua sabedoria, pelo seu status quo, ele procura Jesus Cristo para levar Jesus Cristo a se tornar um discípulo dele. Então ele se torna um conselheiro de Jesus Cristo para ensinar Jesus Cristo como se lidera pessoas. E aí ele nem reconhece Jesus como um ser divino. Ele chama Jesus Cristo de mestre. Tem uma historinha na Bíblia, e a história é o seguinte: um leproso, os leprosos não se aproximavam de ninguém na Judeia. Os leprosos eram pessoas excluídas da sociedade, pessoas que precisavam que ninguém se aproximasse dele para não se contaminar. Eles eram cuidados por pessoas, é verdade, mas ninguém se aproximava dos leprosos porque se tornaria cerimonialmente impuro. E esse leproso, ele chega perto de Jesus Cristo e ele diz para Jesus, ele se ajoelha, ele adora Jesus Cristo e depois ele diz para Jesus Cristo: o Senhor pode me curar. O Senhor tem todo o poder. Ora, se o Senhor quiser, por favor, me cure dessa lepra. A atitude de Nicodemos ao chegar perto de Jesus Cristo denota uma total falta de respeito, uma total falta de reconhecimento de quem ele está procurando. Ele não é apenas um grande mestre que escolheu 12 discípulos fracos, ignorantes, cheios de defeitos para ser seus discípulos. Ele é Deus. Ele é o Emanuel. E Nicodemos, como um bom fariseu, ele conhecia as profecias de Isaías principalmente. Um menino nos nascerá. Isaías capítulo 7 fala desse menino que vai nascer, cheio de sabedoria, de conselho. E diz o texto de Isaías que ele é Deus. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus encarnado que veio para ficar com o ser humano, porque o ser humano não pode se aproximar de Deus por causa do pecado. Então o próprio Deus se torna homem para morar no meio dos homens e trazer alegria, felicidade, paz e salvação ao ser humano. Nicodemos não reconhece. Um leproso reconhece que Jesus Cristo é Deus. Um ladrão, ao ser crucificado, olha para Jesus Cristo e diz: eu sei que você é rei e você vai vir no teu reino, então por favor me dê um lugar no teu reino. E Nicodemos apenas diz para Jesus Cristo: você é um mestre. Ele mostra desrespeito, ele mostra falta de reconhecimento de quem ele está procurando. Nicodemos, ao se aproximar de Jesus Cristo, ele se aproxima com a motivação errada. Ele quer consertar Jesus Cristo. Ele quer modificar o ministério de Jesus Cristo. Ele quer direcionar, ele quer guiar Jesus Cristo no seu próprio entendimento. Nicodemos chega perto de Jesus Cristo cheio de jactância, de orgulho, de conhecimento, de teorias. Os fariseus eram doutores em lei, eram autoconhecedores da teologia, eram os professores da época. E eles tinham ciúme de Jesus Cristo justamente por quê? Porque Jesus Cristo não frequentou a escola deles.
E as pessoas estavam sendo atraídas pelos bons ensinos de Jesus Cristo. Leia Mateus capítulo 5, diz que Jesus Cristo ensinava com autoridade. Ele ensinava com sabedoria, ele ensinava com amor, ele ensinava com resiliência. Então as pessoas se sentiam atraídas por esse novo ensino, porque ele não ensinava como os fariseus. Então Nicodemos procura Jesus Cristo, porque a seita dos fariseus não está satisfeita com os ensinos de Jesus Cristo. Então ele quer consertar, ele quer direcionar, ele quer aconselhar Jesus Cristo a fazer mudanças. E fazer mudanças justamente aonde? Na base do ministério de Jesus Cristo, que foi na escolha dos discípulos. Uma segunda coisa aí de Nicodemos, ele foi irreverente ao chegar perto de Jesus Cristo. Além dele não reconhecer quem é Jesus Cristo, além dele não mostrar respeito a Jesus Cristo, ele foi irreverente. Ele tratou, e outra coisa, ele trata Jesus Cristo de modo comum. Ele não reconhece que Jesus Cristo é Deus. Ele desrespeita Jesus Cristo, ele falta com a reverência a Jesus Cristo. E ainda ele trata Jesus Cristo como um mestre comum. E aqui eu quero fazer só um parêntese para todos nós, antes da gente começar a explicar essa questão aí do nascer de novo aí, e do nascer da água e do Espírito. Meu amado, minha amada, quando você procura Deus, quando você entra na presença de Deus, quando você tem uma audiência com o Altíssimo, qual é a sua atitude? Eu não quero ser chato com ninguém, mas sabe o que eu percebo? E muitas vezes eu mesmo me policio para que isso não aconteça comigo. Não sou melhor do que você, não sou melhor do que ninguém, todos nós somos iguais. Diante de Deus somos pecadores, e pecadores a quem Deus quer fazer mudanças. Deus quer tirar da gente princípios erradicados, costumes, hábitos que nos são prejudiciais. E a questão que eu já disse muito nessa série, muitas vezes, o nosso problema é que a gente não gosta e nem quer fazer mudanças. Então era mais fácil para Nicodemos se aproximar de Jesus com a intenção de modificar Jesus Cristo. Mas o Jesus radical, o Jesus que não muda, porque Deus não muda, não é? Existem 3 coisas que Deus não faz. A primeira coisa é mentir, Deus não mente. Deus não muda. Tudo está na Bíblia, tá? Leia o livro de Tiago, diz lá claramente que Deus não mente. E o livro de Malaquias diz que Deus não muda. E muitos outros textos da Bíblia diz que Deus não pode levar para o céu aquele que lá não quer ir. Essa teologia moderna de que Deus é compassivo, que Deus é amoroso e no final vai salvar todo mundo, não está na Bíblia. Então quando eu me aproximo de Deus, eu tenho que ter respeito. Eu tenho que reconhecer que eu sou pequeno, que eu sou inferior, que eu sou nada. Aliás, a Bíblia diz, Isaías 46, né? Que nós somos menos do que nada diante de Deus. Então Nicodemos aparece diante de Jesus Cristo ostentando grandeza, conhecimento, teorias. E aí, Jesus Cristo, ele não vai questionar essas atitudes de Nicodemos, mas ele simplesmente vai dizer para Nicodemos: o meu recado para você, a minha mensagem para você é: você precisa nascer de novo. Então, quando eu me aproximo de Deus, eu preciso reconhecer diante de quem eu estou me colocando. E aí eu vou mostrar reverência. Eu vou ter uma atitude de não diminuir a Deus. Aliás, a minha preocupação é que muitas vezes nós temos colocado Deus na caixinha de fósforo.
Nada contra aqueles que começam a sua oração chamando Deus de paizinho. Nada disso. Aliás, essa expressão Abba Pai, de Gálatas capítulo 5, não é? Onde Paulo diz que nós clamamos pelo Espírito Santo Abba Pai. Eu prefiro uma tradução própria dizendo o seguinte: querido papai, ou amoroso papai. Mas alguns têm dito aí que é papaizinho, né? Eu prefiro querido pai. Não é porque eu discorde do diminutivo de Deus. Cuidado, porque quando a gente começa a colocar Deus no diminutivo, a tendência nossa é também diminuir o caráter, as ações, o poder de quem a gente coloca no diminutivo. Aliás, o diminutivo é justamente para encurtar a palavra, não é? Cuidado para que você não esteja colocando Deus no diminutivo. Porque quando a gente coloca Deus no diminutivo, nós tendemos a perceber para nós mesmos, ou concluir para nós mesmos, que nós não precisamos de Deus. Que nós temos poder. E essa era uma das intenções, das motivações de Nicodemos ao se aproximar de Jesus Cristo, fazer mudança em Jesus Cristo, não sofrer mudanças. E aí Jesus Cristo vai dizer para ele exatamente isso. Você precisa mudar. Você precisa nascer de novo. Ou seja, Jesus Cristo foi tão radical com Nicodemos que Jesus Cristo chega a dizer para ele: suas teorias, seus costumes, suas tradições, os mandamentos dos teus pais, os ensinos da sua religião têm levado você para longe de Deus e não para perto. Tudo que você aprendeu até aqui não tornou você uma pessoa melhor. As teorias não mudam a quem você é. Jesus Cristo diz, Jesus Cristo foi radical com Nicodemos quando ele disse: você precisa nascer de novo. Você que precisa de mudança, não eu. Você que precisa de uma mudança radical. E aí temos hoje a questão dos paradigmas, não é? E paradigma é uma questão muito séria, porque nós nos agarramos a esses paradigmas de tal modo que eles nos orientam, que eles nos guiam, que eles nos sustentam. E aí quando você se prende a um paradigma, e a questão hoje de muitas congregações, hoje nós temos quase 40 mil congregações no Brasil, e nasce uma congregação nova a cada dia, é justamente presa a um paradigma, a um ensino, a uma tradição, a um costume. Não estou dizendo que é positivo ou negativo tal paradigma, tá bom? A questão é que Jesus Cristo olha para Nicodemos, cheio de paradigmas, Nicodemos cheio de tradições, cheio de teorias, cheio de costumes e regras, e ele diz: você precisa mudar. Em outras palavras, Jesus Cristo disse: tudo que você aprendeu até aqui, tudo que você praticou até aqui, não fez diferença na sua vida. Agora o mestrezinho que você procurou, e procurou de noite com vergonha das outras pessoas, esse mestrezinho aqui é o único que pode fazer de você uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito: e se alguém está em Jesus Cristo, e está em Jesus Cristo, já expliquei nas mensagens anteriores, né? Tomar a cruz de Jesus Cristo
é abraçar os ensinos de Jesus Cristo, abraçar a palavra. E a palavra de Jesus Cristo, diz João capítulo 6, ela é vida. João capítulo 17 diz que a palavra de Deus é a verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a Bíblia é uma espada para dividir juntas e medulas e para purificar o nosso coração. Nicodemos não estava preparado para ouvir isso. Aliás, ele nem queria ouvir isso, né? Muitas vezes nós também não queremos ouvir isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir juntas e medulas, espírito e alma. Ela é apta para discernir e para purificar os propósitos do nosso coração corrupto. Nicodemos chega perto de Jesus Cristo, então Jesus Cristo tem que ser radical com ele e dizer para ele: meu filho, suas teorias, seus paradigmas precisam mudar. Você precisa da minha palavra. Você precisa da minha ação na sua vida. Você precisa nascer de novo. Mudança de paradigma. Ou rejeição de paradigma. Se você notar bem, se você parou para perceber o que eu estou dizendo, foi a mesma coisa que Jesus Cristo disse para o jovem rico: abandone tudo, deixe tudo e venha e siga-me. Nicodemos, você precisa parar de seguir esses ensinos, você precisa parar de praticar essas regras, viver esses costumes, abraçar essas teorias. Você precisa de um novo começo. Você precisa de se converter a novas verdades. E talvez eu esteja falando para você que segue uma comunidade de fé, que você já viu, que você já percebeu que os ensinos não estão de acordo com a palavra da verdade, com a palavra da vida, com a palavra da luz. A palavra de Deus é luz. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é a verdade. E você está nessa congregação, mas você já percebeu, você tem sido infeliz aí. E aí Jesus Cristo tem que dizer para você o que disse para Nicodemos: você precisa nascer de novo. Quem sabe você está preso a uma tradição dos seus pais. Meu pai acreditava assim, eu também creio assim. Então você não questiona os ensinos do seu pai. Você não questiona as regras, os costumes da sua mãe. E aí Jesus Cristo tem que dizer para você: você precisa mudar de paradigma. Você precisa mudar. Se você quiser ser feliz, se você quiser ser perfeito, se você realmente quer ser uma pessoa transformada, transformado, você precisa mudar. Observe uma coisa aqui. Versículo 4 diz, Nicodemos chega para Jesus Cristo e diz: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Existe muito no meio acadêmico, né? E especialmente em todas as escolas e na cultura do nosso país, que pessoas de idade não aprendem coisas novas. Salomão chega a dizer que um velho que não quer aprender coisas novas, ele não é só rabugento, mas ele é uma pessoa indesejada. Não diz para Jesus Cristo: como pode um homem nascer sendo velho? Como que eu vou fazer mudanças agora, Senhor, se eu aprendi desde a minha meninice essas coisas? O jovem rico chegou para Jesus Cristo: eu tenho observado tudo isso desde a minha meninice. E aí Jesus Cristo diz: eu quero mudar você. Eu quero que você faça mudanças. Eu quero que você se converta. A palavra conversão é mudança de direção.
Mudança de paradigma. Nicodemos, você precisa mudar seus paradigmas, suas crenças. Ah, mas eu já vivi isso tantas vezes. Ah, todo mundo faz isso. Ah, minha igreja ensina assim. Ah, meu pastor ensina assim. Ah, minha família sempre acreditou assim. Mudança de paradigma é o convite de Jesus Cristo para Nicodemos. Você precisa mudar, você precisa nascer de novo. Ou você não vai ver o reino de Deus. Jesus que foi radical aqui. Ou você muda, ou você não vai ver o reino de Deus. Ou Deus muda você, ou Deus transforma você, ou você não se torna um filho de Deus. E Nicodemos com a desculpa, eu já sou velho, já tô velho, já vivi esses costumes tanto tempo, como posso nascer de novo? Então Jesus Cristo diz, tudo bem, você quer ir por esse caminho, então eu vou ser mais radical com você ainda. Se no versículo 3 Jesus Cristo disse que ele precisava nascer de novo, agora ele diz que Nicodemos precisava nascer 2 vezes. No verso 3 ele diz que ele precisava nascer uma vez. Agora no verso 5 ele diz que você precisa nascer 2 vezes. Você precisa nascer da água. Você precisa nascer do Espírito. O que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é diferente, é espiritual, é aberto a mudanças, é aberto a novo começo. O versículo 5 é mais radical do que o versículo 3, por quê? Porque Deus precisa fazer uma mudança completa em mim e em você. E o único agente de Deus capaz de mudar a gente, de transformar a gente em uma nova pessoa, em uma nova criatura, é o Espírito Santo. Quem não nascer do Espírito Santo jamais vai compreender a vontade de Deus. Jamais vai compreender o reino de Deus. Jamais vai compreender as coisas de Deus. Por isso Paulo disse em Romanos capítulo 8, versículo 5, que quem vive na carne, vive para agradar a carne, vive para satisfazer os desejos da carne. Então ele não pode ser amigo de Deus. Ele se torna inimigo de Deus. Porque ele nunca vai compreender a vontade de Deus. Então, se ele não compreender a vontade de Deus, como poderá fazer a vontade de Deus? Então, 2 Coríntios, capítulo 3, está escrito que você precisa ser transformado pelo Espírito Santo. Nicodemos, você precisa nascer da água. Você precisa nascer do Espírito Santo. Essa expressão nascer da água aqui, nós sempre utilizamos como batismo. E o batismo, nos dias de Jesus Cristo, era o passo inicial para se tornar discípulo de um mestre. Observa, Nicodemos, um grande mestre, professor, então ele tinha vários discípulos. Agora Jesus Cristo diz, você precisa receber os meus ensinos. Você precisa ser batizado nos meus ensinos. Você precisa acreditar na minha teologia. Você precisa agora abraçar a minha teologia. Então, quando alguém abraçava uma teologia, uma fonte de ensinos, ou ele queria seguir um mestre, então ele se batizava na doutrina daquele mestre, nos ensinos daquele mestre. Então, o que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos é, primeiro, ele precisava reconhecer Jesus Cristo como aquele que era capaz de mudar a sua história, modificar a sua vida e dar a ele o reino dos céus. O reino. Lembra da pergunta do jovem rico? O que devo fazer para ter a vida eterna? E Nicodemos chega perto de Jesus Cristo, não para aprender, mas para ensinar, para modificar Jesus Cristo, não sofrer mudança. E aí Jesus Cristo diz, você precisa mudar. Eu é que preciso mudar você.
Meu irmão, minha irmã, não é tradição, não é costume, não é teoria que muda a gente. Aliás, eu passei o ano inteiro dizendo isso para todos nós, né? Assista a minha série O Espírito Santo, Vou Ser Cheio do Espírito Santo 2022, que você vai perceber a coisa que eu mais repeti: teoria não muda quem você é. Nicodemos estava cheio de teoria e estava vazio. E tinha vergonha de Deus. Tinha vergonha do céu, tinha vergonha das coisas de Deus. E talvez você que frequenta uma igreja, frequenta uma comunidade de fé, esconde até a Bíblia na hora de ir para a igreja. Dobra a cinta da saia para parecer mais curta, para não parecer que é crente. Para ninguém perguntar se você é crente, se você está indo para a igreja. Vai com a chinela comum na rua e deixa para calçar um sapato mais requintado quando chega no banheiro da igreja. Deus quer fazer mudanças radicais em nossa vida. Essa série, o Jesus Radical, ela é assim. Ela é para mexer com a gente mesmo. Agora, não pense que você tem poder de fazer mudança. Veja que Nicodemos, no verso 4, ele diz: como pode o homem mudar sendo velho? Não é você que vai fazer mudança, meu irmão. Não é você que vai fazer mudança, minha irmã. Você tem que se colocar na balança de Deus. Você tem que se colocar na pedreira de Deus para ser moldado pelo martelo, pelo ponteiro, pela talhadeira de Deus. É Deus que tem que arrancar de mim velhos hábitos, velhos costumes, velhas tradições, pecados acariciados. É Deus que vai fazer essa mudança. E diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que nós somos transformados justamente pelo Espírito Santo. Leia comigo. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria semelhança e imagem de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Não é você que tem que mudar, você tem que abrir o coração para Deus mudar você. Você tem que aceitar que Deus é que tem que fazer o milagre em você. Jesus Cristo disse em João capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer do pecado, ele vai convencer da justiça, ele vai convencer do juízo. É o Espírito Santo que tem que tirar de nós todo o lixo, todo o ódio, toda inveja, todo o ciúme, todo o rancor, todos os ismos desse mundo, os achismos desse mundo. É Ele que arranca e coloca em nós uma nova criação. E torna eu e você uma nova criatura. Jesus Cristo é radical com Nicodemos porque ele diz: se você não nascer, se você não mudar, você não tem lugar no meu reino. Versículo 3 ele diz: você nem pode ver o reino. Versículo 5 diz: muito menos entrar nele. Se no versículo 3 ele precisava nascer de novo para ver o reino, no versículo 5 ele precisa nascer da água e nascer do Espírito Santo para entrar no reino de Deus. Eu disse na mensagem anterior, né? Que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Nós precisamos de mudança. E precisamos de mudança urgentemente, é agora. É hoje que Deus quer fazer mudança no teu caráter, meu irmão. É hoje que Deus quer fazer mudança no teu caráter, minha irmã. Meu querido amigo, minha querida amiga, é hoje que Deus quer fazer de você uma nova criação. É hoje que o Espírito Santo quer fazer você nascer de novo para ver o reino de Deus. Nascer de novo para entrar no reino de Deus. Agora, está você disposto a aceitar a mudança? A princípio, o texto não diz que Nicodemos se converteu naquele momento. Mas Nicodemos aceitou o convite de Jesus Cristo. Porque lá no livro de Atos dos Apóstolos,
nós encontramos Nicodemos vendendo tudo o que tinha, dando tudo aos pobres e seguindo a Jesus Cristo. Diferente do jovem rico que virou as costas para Jesus Cristo, Nicodemos aqui, ele vai servir a Jesus Cristo discretamente. Ele vai ser um apoio ao ministério de Jesus Cristo. Diz o capítulo 7 de João, que Nicodemos inclusive se tornou um advogado dos ensinos de Jesus Cristo. Ele passa a defender Jesus Cristo lá no Sinédrio. Embora ele não seguisse Jesus Cristo abertamente, ele passou a se tornar um defensor dos ensinos de Jesus Cristo. E mais tarde, ele vai vender tudo o que tem. Leia Atos capítulo 4 e 5, você vai ver que Nicodemos vende tudo o que tem e dá aos pobres, e dá à igreja para a pregação do evangelho. Ele vai sustentar a igreja que está nascendo para proclamar a vinda de Jesus Cristo. Nicodemos percebeu que suas teorias, seus ensinos, suas tradições, seus paradigmas não o tornavam um homem melhor e nem feliz. Ele percebeu desse encontro com Jesus Cristo que ele precisava fazer mudanças. E essas mudanças não é nós mesmos que fazemos. Não consertamos a nós mesmos para chegar até Deus. Abrimos o coração para que Deus conserte a gente, para que Deus modifique a gente, para que Deus transforme a gente em verdadeiros filhos e filhas de Deus. Meu amado, minha amada, não quer você hoje abrir o coração para Deus transformar você? Não quer você hoje nascer da água e do Espírito? Não quer você hoje abraçar os ensinos de Jesus Cristo? Abraçar a palavra de Jesus Cristo? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E nada sou, Senhor, e nada posso sem Ti. Preciso desesperadamente de um milagre em meu coração. Preciso que hoje o Senhor envie mais uma vez o Espírito Santo para tocar em mim e tocar em cada um de nós que ora neste momento, para que sejamos novas pessoas, com novos paradigmas, com novo começo, para, de fato, representemos a Jesus Cristo nesse mundo, no caráter e na personalidade. Ajude-nos hoje, Senhor, a aceitar que o Senhor quer fazer mudança em nós. E ajude-nos a abraçar essas mudanças feitas pelo Espírito Santo em nós. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.